Vou bater a real aqui que ninguém fala. Ninguém tem coragem de falar. Mas eu vou bater a real aqui. A questão do Gerson aí, tá? Houve sacanagem, ou o Flamengo dormiu de touca, ou o Flamengo também já estava sabendo de tudo. Mas nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ninguém está falando. Ninguém tem coragem de falar. Você está falando em milhões, que vai receber tanto, que vai receber tanto, que vai receber milhões. Calma que a gente vai falar sobre isso. E o Alan? O Alan também aceita, diz que aceita sair do Flamengo de boa. É outro caso também que nós vamos falar aí também. E o dono da SAF do Atlético Mineiro deu o braço a torcer em falar do Flamengo. Será que tem uma jogada aí, né, para dizer que essa semifinal da Copa do Brasil, né, e tudo mais? Vamos ver isso aí também. E Jorginho, que já é o reforço do Flamengo, já está treinando com o grupo, vai dar dicas a Felipe Luiz. Mas antes de qualquer coisa, meu amigo, minha amiga, sou Fábio Roque, jornalista esportivo, trazendo as notícias do Flamengo todos os dias aqui em nosso canal. Já peço a tua colaboração. De que forma? Se inscrevendo no nosso canal, galera. Mete o dedão aí no nosso canal. Às vezes você vê notícias em grandes canais aí, mas muita coisa a gente traz a verdade aqui para esclarecer o que está acontecendo, e é verdade. Então eu te peço que você, de rubro-negro para rubro-negro, se inscreva no nosso canal, dá essa força aí, mete o dedão no like. É importantíssimo o like. Importantíssimo o teu like. Então mete o dedão no like, a tua inscrição, aciona o sininho para receber a notificação de vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui no nosso canal, e coloque a sua opinião, galera. A sua opinião é importante. A gente quer ler o que você está pensando. Bom, vamos ao assunto. Já vou começar aqui com o Atlético Mineiro. Né? O Rafael Meni, né, que é o dono da SAF do Atlético Mineiro, colocou o Flamengo em outro patamar. Ele disse que no Brasil, realmente, de fato, o Flamengo revolucionou, né, as questões financeiras no futebol brasileiro, sendo um clube organizado, tendo as suas dívidas normais. O que são as dívidas normais? Como eu já trouxe aqui, as suas quitações do que está devendo de jogadores, mas tudo em dia, ou seja, um time com uma saúde perfeita financeira. E ele disse que também tem o Palmeiras, que sem dúvida nenhuma Flamengo e Palmeiras são os clubes que dominam realmente o fato de uma saúde financeira, né? E que o Atlético pretende chegar lá. Mas aí ele colocou o seguinte: o Flamengo tem que ser colocado numa prateleira diferente, acima. Lógico que tem o Palmeiras, mas teria que estar em outro tipo de patamar, em outra financeira. Ou seja, ele dizendo, em outras palavras, que o Flamengo é um time organizado, que isso aconteceu algum tempo atrás, que até ele chegou, o Atlético Mineiro chegou e falou que isso deveria ser visto e tudo mais, mas eu sempre disse que aqui, que a organização do Flamengo, né, que muita gente esquece de falar, começou com Bandeira, cara. Né? Sabe o que o Bandeira falou, o Meni? O Bandeira falou o seguinte: não vou ganhar grandes títulos, não vou trazer grandes jogadores da minha gestão, porém eu vou limpar as dívidas e vou deixar o Flamengo todo certinho. E ele conseguiu fazer isso. Passou de bandeira branca, de carta ali, ó, espalhada na mesa, para o Landim, e o Landim deu procedimento. Durante um tempo o Landim fez bastante coisa legal, depois perdeu também a mão, perdeu a direção e começou a bagunçar o coreto. E aí sim o Flamengo consegue chegar hoje a uma saúde financeira. Mas ele sabe que o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil, né? E sabe que, disse que o Flamengo, além de estar num outro tipo de patamar, sabe também que não é difícil e impossível o Atlético chegar junto e mostrar um bom futebol. Eu acho que ele deu essa roda toda aí para caso haja uma derrota aí do Atlético Mineiro, aí ele vem dizendo, dando aquela desculpa do dinheiro financeiro, da questão toda, sabendo que o Atlético Mineiro tem uma dívida enorme, junto com outros clubes, Corinthians e outros times aí que estão afundados em dívidas. Mudando de assunto, meus amigos, o Alan, que está sendo pretendido, né, o Atlético Mineiro, voltando a falar do Atlético Mineiro, quer repatriar o Alan, que veio deles, por um valor absurdo de 8 milhões e poucos, né, milhões de euros, cara, que quase chegou a 50 milhões para um jogador que no Atlético Mineiro tinha uma desenvoltura boa, né? E quando chegou no Flamengo, já veio com histórico de lesões, mas quando chegou no Flamengo, ainda não desenvolveu aquele futebol. Apesar dos últimos jogos
tem feito ali o seu feijãozinho com arroz, mas não mostrando o que valeu esse feijãozinho com arroz, o valor que ele realmente tinha num patamar de futebol, que não apresentou aquele futebol que o Flamengo esperava, pelo investimento que também a diretoria passada fez em cima do Alan, né? A questão é essa. Aí, por conta do Sampaoli, tá? Foi o Sampaoli que exigiu. E assim o Atlético Mineiro pretende tê-lo novamente no seu time, voltar a repatriar. O Cuca pede isso, o Cuca disse que teria um imenso prazer em ver o Alan de volta ao Atlético Mineiro. E o Alan disse que perfeito, vê com os bons olhos e tem vontade de voltar até para o Atlético Mineiro, para a torcida do Atlético. E aí o Flamengo entrou e disse que nessa janela, principalmente nessa questão aí do Mundial de Clubes que vai conversar semana que vem, o Flamengo viaja dia 11, o Boto disse que não pretende que nenhum jogador que está fazendo parte do elenco, com o Felipe Luiz há algum tempo, se desfaça agora nesse momento do Mundial de Clubes, né? E nem nessa temporada, ou seja, o Alan pode ficar no Flamengo, mesmo o Atlético tendo interesse, o Alan pode ficar no Flamengo até final de dezembro agora. E aí, provavelmente na próxima janela, ou de janeiro, o Flamengo possa entrar em negociação com o Atlético Mineiro. Sabemos que o Atlético Mineiro não vai dar os 8 milhões que o Flamengo comprou deles. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Até pelo que o jogador não vem sendo aproveitado. Agora, com os reforços chegando no Flamengo, Jorginho e outros que poderão vir aí, ele sabe que a chance de atuar pelo time profissional do Flamengo fica mais difícil, por isso a vontade dele de ir para o Atlético. Se eu fosse o Flamengo, já dispensava agora que vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, gostaria até de ter a tua opinião aí. Para mim, não faz diferença alguma. A verdade é essa. Bom, meus amigos, Jorginho, que já está no Flamengo, o reforço do Flamengo, já está treinando com o elenco, com Felipe Luiz, né? Adorou, fez a sua escolha e espera dar muito pelo Flamengo. Ele disse que espera dar dicas ao Felipe Luiz. E essas dicas, obviamente, está voltado para o futebol que vai acontecer agora, o Mundial de Clubes. Por quê? O Jorginho, apesar de ser ítalo-brasileiro, ele é brasileiro naturalizado italiano, ele nunca jogou no futebol brasileiro. Apesar dele ter dito ali na coletiva que ele foi apresentado, aquela questão toda da entrevista, ele dizendo que o sonho dele era vir o Flamengo e ele escolheu o Flamengo, e eu assino embaixo, porque o cara foi um homem de palavra, abriu mão, lógico, ali de uma grana que ele tinha que receber pelo Arsenal e veio para o Flamengo e assinou e está tudo certo. Bom, com isso, ele diz o seguinte: não sou o dono do mundo, né? Mas eu pretendo dar algumas dicas ao Felipe Luiz, que é um grande técnico. É um técnico que está subindo, né, no patamar, é inteligente, estudioso, o Jorginho falou isso. O Jorginho já notou isso, é um estudioso. Cada jogo ele estuda a questão do time adversário. O que o Jorginho pretende fazer? Ele disse que ele nunca pretende ser o dono do clube, dono do time, dono da verdade, mas pela experiência que ele só jogou no futebol europeu, ele quer dar algumas dicas que podem ser legais para o Flamengo agora nesse Mundial, né? Mas jamais ele disse que tentaria ser dono de time ou querer ser superior aos outros. Apenas as dicas, sabendo que também o Felipe Luiz, como jogador, atuou durante muito tempo no futebol europeu, ele já carrega uma vasta mala de experiência. E com as dicas que o Jorginho tem também do futebol, que só jogou no futebol europeu, isso poderá o Flamengo difundir alguns detalhes para enfrentar nesse Mundial. Eu acho até legal, tá? Eu acho até legal, até porque a troca de palavras, está aberta a troca de palavras. O Jorginho também falou que o Felipe já notou que o Felipe Luiz aceita, né, dicas, conversar, troca de ideias, troca de palavras. Isso vai ser muito bom pela experiência do futebol que ele teve lá, né, o Jorginho, só lá, e também o Felipe Luiz, que também já atuou lá. Isso, juntando esses fatores, isso poderá ajudar o Flamengo, sem dúvida nenhuma, aí no campeonato de Mundial da FIFA, que vai acontecer agora a partir da semana que vem. Galera, o ponto que eu quero botar aqui é sobre o Gerson. Todo mundo falando. E o que me parece que o pessoal só está falando de dinheiro. Que vai receber 200 milhões. Vai ser uma grana forte.
Uma sacanagem que fizeram com o Flamengo. Mas tem duas questões aqui. Primeiro, tá? Vamos lá. Ou o Flamengo tomou toco, ou o Flamengo sabia. Agora, de quem é a culpa, né, da saída de Gerson do Flamengo? Ah, não tem um culpado, Fábio jogando. Não, tem uma relação aí. Tem uma relação aí. Porque é o seguinte, eu vou dizer aqui. O Gerson e o pai dele lutaram, né, para voltar para o Brasil. Lembra disso? Estava jogando na França, na Europa. Vocês lembram disso? E aí a diretoria passada fez as tripas corações, trouxe, repatriou, ele ficou muito feliz. Agora, há pouco tempo, a briga para que aumentasse o salário. O Gerson, galera, estava ganhando 900 mil reais antes do aumento. Aí o Flamengo, aquela questão, todo o Flamengo tem que ajustar o salário, que a diretoria passada já tinha falado nisso, ajustar o salário. Ele foi para 1 milhão atualmente, agora 1 milhão e 600. Tá? Mas aí nessa transação, que ficou muito obscura, o pai do Gerson é um gato, o cara é esperto, pediu para reduzir a multa rescisória do jogador. Mas por que pediu para reduzir a multa? Porque é lógico, meu querido e minha querida, que já tinha uma intenção de deixar o Flamengo. Vamos pedir um aumento, que vai ser uma desculpa aí, vai receber um pouquinho mais de dinheiro enquanto você estiver lá, vai ser bom para a gente, porque também o empresário ganha, e depois a gente já acerta com o clube aí. E aí, antes da proposta, vocês lembram disso, do Gerson fazer o aumento de salário, o Zenit já vinha dando paulada ali, dando sinais que queria o Gerson. E o pai o Marcão lá, ó, o Zenit tá querendo isso, já estava armando uma teia de aranha. Mas ninguém fala isso, cara. Tudo bem, faz parte do futebol, tudo bem, mas eu considero principalmente uma ingratidão do Gerson. Sabe por quê? Que ninguém fala assim, o Gerson é isso, que o Gerson deu uma entrevista, que é o time do coração dele, que estava querendo voltar e tudo mais, voltou. Não está no seu melhor futebol, até algum tempo atrás teve, mas agora não está naquele patamar do futebol. Mas aí o que acontece? O Gerson é culpado, porque tudo que o Marcão decide e fala e toma à frente, o jogador tem que estar ciente, porra. Gente, presta atenção, tudo que o empresário, o staff faz para tirar o jogador ou trazer jogador nessas questões de envolvimento, de contrato salarial, o jogador tem que estar sabendo. Nada é passado no obscuro. E o Gerson sabia. E se isso aconteceu, é porque o Gerson topou, cara. Vamos abrir a visão, pô. O Gerson topou. Então eu também considero uma ingratidão. Porque o Carlão pediu, o Marcão, desculpa, pediu para que tivesse uma redução na multa rescisória do jogador. Para facilitar, cara. Para facilitar, mano. Porque já sabia que o Zé já estava interessado. Agora, me surpreende muito isso, Gerson. Agora, você pode ir, tchau, meu irmão, vai. O Flamengo gosta de você, gosta de você. Você é Flamengo, você é Flamengo. Mas a gente não vai morrer por causa de que esse jogador ou aquele está saindo. O Flamengo é muito maior, o Flamengo é muito grande, galera. Quer ir? Vá. Agora eu digo uma coisa para você, acabou teu futebol, meu irmão. Sabe por quê? Porque os russos, né, o Zenit, tá fora de qualquer campeonato ligado à FIFA. Eles só jogam lá os regionalzinhos deles. Só jogam lá o mercadinho da Rússia, acabou. Você vai ser apagado como o Luiz Henrique foi apagado pelo Botafogo, tá lá. Vai para lá mesmo. Acabou a seleção brasileira para você. Acabou o patamar de futebol, mas vai ganhar 3 vezes. Se ele ganhar 1 milhão e 600 do Flamengo, a proposta deve ter chegado a 4 milhões e 800, 4 milhões e 600. Se é pelo dinheiro, galera, vai lá. Porque você ganhando aqui 1 milhão e 600 agora, meu amigo, é uma grana violenta. E se é o time do teu coração, onde você tá bem, onde você tem tendo uma visão, chance de ir para tal seleção que todo jogador quer chegar lá, você vai perder. Então, tchau, Gerson. Pega o teu boné e se manda. E vou dizer mais, e gostaria da tua opinião aqui. Se eu fosse o Flamengo, já vendia ele e não levava para o Mundial. Tô sendo aqui macho em falar isso. Não levava o Gerson para o Mundial. Eu não levaria o Gerson para o Mundial. Acabou. Meu filho, vamos fazer logo isso agora. Agora, Flamengo não dorme de touca, não. Com os russos, tem que ser à vista. Porque os caras são conhecidos como trambiqueiros no futebol. Por isso que já levaram a transfer ban da FIFA. A FIFA não se mete com os times russos. Vocês sabiam disso? Não se mete, não se envolve com o time da Rússia, de nenhum time da Rússia. Então, se é para vender, já vende logo, acaba com essa história, mas à vista, para não perder dinheiro. Porque senão vai levar a toco.
Bom, a verdade é essa, meus amigos. O que está ouvindo aí, muita gente passa paninho aí, porque tem que estar lá dentro do clube. Mas eu aqui não tenho rabo preso com ninguém, estou falando uma verdade, não estou ofendendo ninguém, só estou dizendo o que está acontecendo no futebol. Por isso eu te peço aí a tua colaboração. Saudações rubro-negras.